irmãos, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Alves. Sirvo a Deus na ADSM Jardim do Carmo. Estamos ali na rua Domingo Valadares, número 16. E hoje estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 14. O verso é o número 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Meus amados e queridos irmãos, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar esta imagem, aonde chegar esta voz, eu gostaria de trazer esta palavra para que o seu coração aumentasse a sua fé em Jesus Cristo. Esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos da igreja, e se você ainda não conhece, esse texto é a história de um pescador que conhecia muito bem aquele lago. E normalmente quando um pescador ele tem a habilidade de pescar num lago, ele também sabe nadar muito bem. Se ele afunda e ele está perto do barco, ele sabe que é só ele nadar e ele volta para o barco. Mas a palavra do Senhor diz que esses homens já estavam em desespero há tempos, em uma tempestade, em grandes ventos, porque eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Jesus, estando ainda do outro lado, Jesus disse para ele: passe daqui para o outro lado que eu vou orar. E nesse período de oração, louvado seja Deus, esses homens já estavam na quarta vigília, ou seja, aqueles homens estavam viajando de tarde até quase amanhã, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram no meio do caminho, eles ainda não tinham atravessado, eles estavam no meio do caminho, os ventos começaram a soprarem, combatendo aquele barco, e houve um desespero naquele barco. E no meio de um desespero, na quarta vigília, ele olha no meio do medo e vê alguém andando sobre as águas. Não era natural isso acontecer. Então o medo deles, louvado seja Deus, ficou pior. Eles entraram em desespero, louvado seja Deus. Mas quando Jesus chega no meio do desespero, quando Jesus chega no meio da tempestade, quando Jesus chega no meio dos nossos medos e das nossas frustrações, Jesus chega dizendo: não temais, sou eu. Irmão, esta palavra, quando alguém diz não tema, sou eu, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que pode resolver, é aquele que tem nas suas mãos o poder e a autoridade para resolver ou ter o domínio daquela situação. Então aquele que tem o domínio da situação chega dizendo: louvado seja Deus, não temais. E este homem olha, e ainda ouvindo o não temais de Jesus, louvado seja Deus, ele diz: se és tu, se é o Senhor mesmo, deixa-me ir ter contigo. E a palavra do Senhor diz que Jesus olhou e disse: vem. E ele foi, e andando sobre as águas, ele, louvado seja Deus, foi em direção de Jesus, ele foi de encontro a Jesus. Só que indo de encontro a este Jesus, ele sentiu o vento forte. E eu gostaria muito que você frisasse esse texto. E ele, sentindo o vento forte, teve medo. E ele, sentindo o vento forte, teve medo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos indo em direção a Jesus,
olhando para Jesus, sentindo a presença de Jesus e já tendo certeza que é Ele que nos está convidando. Mas no meio da trajetória, o vento bate, a luta vem e às vezes nós tiramos o olhar de Jesus. Nesta noite, eu quero trazer esta palavra para o seu coração, você que me ouve, nesta noite, que você, independente do vento que você passa, da luta que você passa, a sua visão não pode alterar. Louvado seja Deus. Quem é Jesus? Jesus continua sendo o mesmo, é aquele que pode mudar a sua história. Jesus continua sendo o mesmo, e quando ele diz que não tem mais, é porque ele pode resolver. Louvado seja Deus. Mas Pedro, caminhando para Jesus, tirou o olhar de Jesus. E quando nós, irmãos, tiramos o olhar de Jesus, nós olhamos para o quê? Para o vento que estamos atravessando, para a tempestade que estamos atravessando, para a grande luta que estamos atravessando e que neste momento fazemos, deixamos de olhar para Jesus. E este é o perigo. O texto diz que quando Pedro, ele começou a sentir o vento, ele começou a afundar. E tendo medo, a sua mente neutralizou aquilo que ele sabia fazer com muita habilidade, que era, pastor, ele sabia nadar, mas nesse momento, ele descendo, desesperado, ele não conseguiu lembrar das suas habilidades. Quando você olha para o vento, quando você olha para a tempestade e deixa de olhar para Jesus, você se esquece o modo e as maneiras que Jesus já te deu como experiência de sair de dificuldades, que para você naquele momento, por olhar para ela, está sendo muito difícil. Mas se o seu olhar for para Jesus, eu tenho certeza, louvado seja Deus, que você vai conseguir enfrentar esta luta, você vai conseguir enfrentar esta dificuldade, você vai conseguir se manter firme nos dias das suas lutas e dificuldades, nos dias dos ventos fortes, no dia daqueles tempos que você vai dizer, isso para mim é impossível sair. Você vai entender que o seu Deus, o Senhor Jesus, Ele pode te ajudar. E ainda que Pedro esqueceu que ele sabia nadar, ele afundou. Olhe, o texto é claro em dizer, ele não se esqueceu de mais uma vez clamar a Jesus. Primeiro ele disse, Senhor, posso ir? E sobre a palavra de Jesus, Jesus disse, pode vir. Ele veio. Quando você está indo em direção a Jesus, pela palavra de Jesus, ainda que você olhe para o vento e sinta o vento e vá afundando, mas se você se lembrar que Jesus está à tua frente, você pode clamar a Ele e diga, Senhor, socorre-me, e você vai ter socorro. Ainda que Jesus te repreenda, mas antes, louvado seja Deus, de te repreender, Ele estende as mãos, segura bem firme nas suas mãos, te levanta. Louvado seja a Jesus, louvado seja Deus. Ele estendendo as mãos, segurou bem firme em Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu irmão, se você está duvidando, ou se você duvidou daquilo que Deus pode fazer na sua vida, eu te convido a clamar a Ele e pedir a Ele misericórdia. Ele vai segurar bem firme nas tuas mãos, Ele vai te levantar e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Guarde esta palavra em seu coração. Deus vai te abençoar muito e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube,
TV ADSM. No Instagram, @ADSM_oficial. E no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Deiró de Andrade, a nossa pastora Ana Suzy, e também não queria deixar de te convidar, gostaria de convidar você e a sua família para participar dos nossos cultos ali na ADSM Jardim do Carmo, fica na rua Domingo Valadares, número 16, Jardim Nossa Senhora do Carmo. Nós temos cultos extraordinários ali, onde a presença de Deus está naquele lugar. Estamos ali louvando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Temos também o nosso culto evangelístico na Viela, né? Culto evangelístico na Viela, na rua Joaquim Meira de Siqueira, Fundos. Você pode procurar no fundo da rua Joaquim Meira de Siqueira, que você vai encontrar todas as segunda-feiras um culto abençoado, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, como disse o nosso pastor presidente Deiró de Andrade, para todos aquele povo saber que Jesus morreu por eles. Nós estamos ali todas as segunda-feira, num culto extraordinário, pregando, levando a palavra do Senhor para aquele povo que precisa ouvir de Jesus. Você também é o nosso convidado, vai ali no culto da Viela, na rua Joaquim Meira de Siqueira, aonde você perguntar que tem um culto na Viela ali na rua Joaquim Meira de Siqueira, alguém vai te indicar o culto. E também todas terça e quinta-feiras estamos ali na nossa congregação, Jardim Nossa Senhora do Carmo, uma grande bênção, uma igreja da família, uma igreja onde tem sido um canal de bênção para aquele bairro. Se você quer ver Deus fazendo milagre na sua vida, venha na ADSM Jardim do Carmo, você vai ser muito feliz e abençoado, vai sair de lá muito próspero e feliz, porque Deus tem maravilhas naquele lugar. Todo domingo, às 18h30, também estamos ali no culto com a família. Traga a sua família para o altar de Deus, venha orar pela sua família, traga em nome de Jesus o nome da sua família. Nós estamos ali orando e crendo que Deus está operando muito milagre, muitas maravilhas, e temos muitos testemunhos ali que Deus tem feito, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu aguardo você e a sua família na ADSM Jardim do Carmo, louvado seja Deus, rua Domingos Valadares, número 16, em nome do Senhor. Um forte abraço, fiquem com Deus.